A Austrália. Existem diversas paisagens, incontáveis pontos turísticos e animais que podem nos matar de todas as formas imagináveis. Mas brincadeiras à parte, hoje não queremos apenas focar nossa atenção na fauna exótica da chamada Terra de Baixo, mas sim ver de perto algumas descobertas incríveis que nos mostram quais segredos malucos realmente estão adormecidos do outro lado do mundo. Cabe a você decidir se ainda quer viajar para a Austrália depois de assistir a esse vídeo. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais ótimos vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das descobertas mais perturbadoras da Austrália. Termiteiras magnéticas. A natureza às vezes é o melhor arquiteto. Qualquer pessoa que já quis saber de quais obras-primas estruturais as criaturas de nossa Terra são capazes, deve definitivamente viajar para o Litchfield National Park. No extenso terreno, o visitante pode esperar avistar inúmeros cupinzeiros, alguns com 2 metros de altura. A palavra magnético pode ser entendida pelo fato de que as estruturas realmente funcionam como agulhas de bússolas perfeitas. Assim, os ninhos estão sempre alinhados com uma meticulosa direção norte-sul. No entanto, ainda não está claro por que os rastejantes se orientam com tanta precisão para os polos da Terra ao construir suas estruturas. Alguns experimentos mostraram que os cupins são de alguma forma afetados pelo campo magnético. Como as estruturas altas e estreitas estão voltadas para o norte-sul, apenas o topo do cupinzeiro é banhado pela luz direta do sol quente da tarde, para que as dezenas de milhares de residentes nunca superaqueçam. Mas o interior das termiteiras magnéticas é igualmente complexo e impressionante. Então, aqui nos deparamos com uma rede multicamadas de passagens e câmaras que criam a umidade perfeita e temperatura agradáveis. Machado mais antigo da história. Um pequeno achado com enorme significado. Algum tempo atrás, pesquisadores no noroeste da Austrália encontraram um pequeno objeto que incorpora o mais antigo fragmento de machado conhecido de todos os tempos. A idade da lasca de basalto, do tamanho de uma unha, pode ser datada de incríveis 44 a 49 mil anos. No entanto, não devemos confundir essa descoberta com os machados de mão muito mais antigos que foram descobertos na Europa e na África. Afinal, eram ferramentas completamente diferentes. Segundo os especialistas, o fragmento descoberto indica a adaptação dos primeiros australianos ao novo ambiente. Como resultado, os aborígenes podem não ter desenvolvido seus machados até chegarem à Terra de Baixo. Apesar disso, os objetos não eram particularmente difundidos na época. Assim, os machados foram feitos apenas no norte tropical, sugerindo que sua fabricação foi abandonada à medida que os humanos se espalharam pelo deserto e pelas florestas subtropicais. Hakutia. É 2014, quando um esqueleto foi encontrado perto da margem de um rio, em New South Wales. Rapidamente ficou claro que estes eram os restos mortais de um aborígene, que faleceu há cerca de 800 anos. No entanto, Hakutia, como o homem foi apelidado, não morreu naturalmente. Com toda a probabilidade, o aborígene sucumbiu aos ferimentos graves, sofridos por um bumerangue. Os numerosos sulcos e pedaços de ossos quebrados não deixam dúvidas de que Hakutia foi alvo de inimigos. O crânio é adornado com um entalhe de cerca de 15 centímetros de comprimento, o que parece muito longo para vir de tacos e machados de arremesso tradicionais. Os pesquisadores também descobriram lesões igualmente graves no maxilar inferior. Não está claro qual delas levou à morte do aborígene. Avistamento de OVNIs. Na conta do Twitter do Departamento de Polícia de Broome, podemos admirar uma grande variedade de fotos. Fotos de álcool confiscado, bicicletas roubadas esperando para serem devolvidas aos proprietários e fotos de naves extraterrestres. Sim, você ouviu direito. Há algum tempo, o canal da polícia publicou um vídeo estranho que foi feito durante uma tempestade. E de fato, podemos ver aqui uma estrutura em forma de disco que lembra surpreendentemente um disco voador clássico. Embora a polícia tenha dado seu comentário, aparentemente não estamos sozinhos. Discretamente, muitos ufólogos convencidos acreditam que um objeto voador extraterrestre foi realmente capturado na foto aqui. A explicação oficial, por outro lado, parece muito menos espetacular.
Assim, estaríamos simplesmente lidando com um reflexo de lente comum. Cooper. Para quem quiser conhecer Cooper pessoalmente, temos uma má notícia. Você perdeu o encontro por quase 95 milhões de anos. Não há dúvida de que a visão de um gigante pré-histórico de 30 metros de comprimento e 6 metros de altura teria sido aterrorizante de tirar o fôlego. Os ossos do poderoso dinossauro foram descobertos por acaso. Em 2006, a paleontóloga Robin Mackenzie e seu marido estavam reunindo seu gado. De forma completamente inesperada, no entanto, os dois encontraram as relíquias do maior animal da Austrália. No entanto, devemos mencionar neste ponto que a Terra de Baixo ainda pertencia ao grande continente de Gondwana durante a vida de Cooper. Após a descoberta inicial, levaria vários anos até que os ossos pudessem ser reconstruídos em um quadro geral coerente. Cooper, ou Australotitan cooperensis, deve seu nome à sua localização, perto de Cooper Creek. Cataratas horizontais. Horizon Falls, ou traduzindo, as cataratas horizontais. Ao contrário do nome oficial, não estamos lidando com cataratas comuns, neste estrondoso espetáculo natural, mas com as chamadas correntes equalizadoras. Localizada em Talbot Bay, na região de Kimberley, a direção do fluxo da queda horizontal está sujeita à fase de maré apropriada. Quando a maré muda, enormes massas de água abrem caminho através dos pequenos estreitos, de aproximadamente 20 metros de largura, a uma velocidade vertiginosa. Como as cataratas horizontais podem ser facilmente navegadas por barcos, elas atraem não apenas naturalistas, mas também inúmeros turistas. Gympie Gympie. Para a maioria das pessoas ao redor do mundo, nossas plantas nativas não são nada comparadas ao que está brotando lá na Austrália. Os pelos urticantes do Gympie Gympie estão cheios de moroidin, um veneno que causa dor insuportável e coceira extrema quando tocado. Mas não é só isso. Em alguns casos, a sensação de queimação intensa pode durar vários meses. Nem a morfina pode fazer nada por esses tormentos. Os pelos urticantes podem penetrar praticamente em qualquer roupa, pelo que as plantas nem sequer têm de ser tocadas diretamente para entrar em contato com o veneno. Partículas minúsculas escorrem continuamente do Gympie Gympie. O que ainda representa o puro horror da natureza para nós. Não é perigo significativo para alguns animais na Austrália. Algumas criaturas não só são imunes à toxina da planta, algumas delas até comem as urtigas. O Homem de Maui. Quando o piloto Trek Smith sobrevoou a área proibida de Woomera em 1998, seu olhar captou algo quase inacreditável. Uma figura gigantesca de cerca de 1,7 milhas de altura fixou residência perto do Lago Eyre. Como ninguém sabe até hoje quem fez esse colossal desenho na Terra, o chamado Homem de Maui ainda é acompanhado pelas teorias mais loucas. No entanto, os pesquisadores geralmente assumem que este é um geoglifo moderno que foi imortalizado no solo com a ajuda de um trator. Até agora, o Homem de Maui é o maior desenho de terra conhecido na história. Sua execução precisa sugere que o GPS foi usado para fazê-lo. Mas quem se deu ao trabalho de criar a gigantesca obra de arte? Além de artistas, trabalhadores da construção civil e até soldados também são discutidos como possíveis autores. No entanto, a maioria acredita que o personagem é obra de Bardes Goldberg. O australiano, falecido em 2002, já havia feito várias imagens menores da Terra. Além disso, o artista recebia uma quantia muito grande em dinheiro na época. No entanto, ele manteve um manto de silêncio sobre os bastidores do pagamento. O que ainda é uma história emocionante para nós, é visto de forma muito mais crítica pelos aborígenes. Assim, o Homem de Maui foi criado na área tribal dos Jieri, que sentem que o desenho é uma perda para seu país. Túnel Firefly. No início do século XX, um túnel ferroviário de 400 metros de comprimento foi construído perto da cidade de Newnes para acomodar a próspera indústria de mineração. Hoje, porém, não encontramos mais trabalhadores lá. Em vez disso, habitantes completamente diferentes se espalharam aqui. Milhares de vagalumes que transformam as paredes do túnel em uma tenda estrelada cintilante. Aqueles que passam pelo túnel ficam absolutamente impressionados com o mar azulado e brilhante de luzes. No entanto, como os bichinhos são muito sensíveis às influências externas, os visitantes são instruídos a desligar as lanternas e aproveitar tranquilamente as impressões únicas.
Caracóis cone. Não deixe que a aparência fascinante dos caracóis cone o deslumbre. Embora as conchas das criaturas marinhas tropicais brilhem em uma ampla variedade de cores e padrões, não estamos lidando de forma alguma com animais inofensivos. De fato, as cerca de 1000 subespécies do caracol cone são extremamente venenosas. As chamadas conotoxinas também podem ser muito perigosas para nós humanos, às vezes até mortais. Há uma boa razão pela qual a neurotoxina é tão eficaz. Se o caracol cone quer matar um peixe, ele tem que morrer no local. Afinal, os animais lentos não são capazes de perseguir suas presas muito mais rápidas. No entanto, como os espécimes extremamente venenosos não são nativos de águas rasas, apenas os mergulhadores correm o risco de encontrar esses caramujos. Infelizmente, atualmente não há antídoto que possa declarar guerra à mistura colorida de coquetéis venenosos. Assim, as vítimas só podem ser tratadas sintomaticamente. Tilacino. Seja o poderoso crocodilo de água salgada, o altamente venenoso taipan do interior, ou a temida aranha-teia de funil de Sydney, a biodiversidade da Austrália é tão assustadora quanto impressionante. No entanto, dada a miríade de criaturas que vagueiam pela terra de baixo, não devemos esquecer que alguns animais desapareceram da Austrália ao longo do tempo, incluindo o tilacino. O último espécime vivo dos maiores marsupiais predadores morreu em 1936. Desde então, o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia, foi considerado extinto. Os animais, que têm cerca de 60 centímetros de altura e pesam 19 quilos, presumivelmente caçavam principalmente pequenos cangurus, gambás e roedores. O tilacino já foi o maior marsupial a vagar pela Terra, tendo vivido cerca de 4 milhões de anos atrás, até o início de 1900. O último tilacino vivo foi capturado em 1933, perto da Tasmânia, e a espécie nunca mais foi vista desde então. Esses animais eram conhecidos por serem tímidos e noturnos, com a aparência de cachorro. No entanto, esses animais também tinham características de um canguru, pois tinham bolsas abdominais e caudas rígidas. Acredita-se que o parente mais próximo de um tilacino seja um demônio da Tasmânia, ou um numbat. Supõe-se que esses animais morreram depois que os cães assumiram seus habitats naturais e os humanos começaram a caçá-los. O fato mais interessante sobre esses animais é que temos vídeos deles de 1911, 1928 e 1933. Essas filmagens foram filmadas em vários zoológicos antes que os animais morressem completamente. O tilacino certamente parece ter se comportado de maneira muito semelhante a um cachorro, embora as duas espécies não sejam aparentadas. Ressuscitar a espécie foi proposto por muitos cientistas, considerando que o demônio da Tasmânia é tão geneticamente semelhante. No entanto, nenhum esforço bem-sucedido foi feito. Até o início do século XIX, o tilacino ainda era comum na Tasmânia. No entanto, depois que as ovelhas foram introduzidas na Austrália, os predadores logo ganharam a reputação de bestas sanguinárias. Errado, simulações 3D modernas mostram que as mandíbulas do tilacino eram realmente muito fracas para derrubar ovelhas. Os animais que morreram naquela época provavelmente foram devido a cães selvagens. No entanto, como as pessoas não sabiam nada sobre esses antecedentes, o tilacino foi sistematicamente caçado e eventualmente exterminado. As tentativas de salvar a espécie no zoológico não tiveram sucesso. Em todo esse tempo, houve apenas uma ninhada em cativeiro. No entanto, avistamentos isolados do tilacino ainda são relatados hoje. Porém, esses não podem ser provados de forma inequívoca. Em março de 2017, 2 avistamentos separados no norte de Queensland chegaram às manchetes. E quem sabe, talvez alguns desses animais fascinantes realmente tenham conseguido desafiar a caça impiedosa dos humanos. Pirâmide de Baal. Oficialmente, a ilha rochosa da Pirâmide de Baal é desabitada. Em 2001, porém, os pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente no maciço de 560 metros de altura no meio do mar, uma lagosta das árvores. A princípio, encontrar um animal desses não parece particularmente empolgante. No entanto, isso muda abruptamente quando consideramos que essa espécie de bicho-pau era considerada extinta até ser redescoberta. Já em 1920, a população de animais rastejantes foi reduzida tão dramaticamente que eles praticamente não foram encontrados. Aliás, a ilha é a relíquia de um antigo vulcão, que se formou há 7 milhões de anos. Ryugu. Há alguns anos, a agência espacial japonesa JAXA realizou um projeto muito desafiador. Como parte da missão Hayabusa 2, uma sonda espacial não tripulada foi enviada ao asteroide Ryugu. Depois que o míssil cósmico foi examinado e fotografado em detalhes,
A espaçonave não tripulada coletou algumas amostras de solo do pequeno corpo astronômico, que deveriam ser trazidas para a Terra. A cápsula correspondente finalmente pousou no local de teste aeroespacial, no sul da Austrália. Ao examinar o material de 4,6 bilhões de anos, os cientistas esperavam obter informações importantes sobre os primeiros dias do Sistema Solar e as origens da vida. E, de fato, mais de 10 tipos diferentes de aminoácidos foram detectados na rocha galáctica. Ok, pessoal, agora queremos saber a opinião de vocês. Com qual descoberta você gostaria de se maravilhar de perto? Ou você já visitou lugares como o túnel Firefly ou as cataratas horizontais? Compartilhe seus pensamentos e experiências conosco e com a comunidade. Por favor, se inscrevendo e curtindo. Você nos mostra que gostou da nossa viagem à Terra de Baixo e que não deseja entrar em contato com o Gimp Gimp. Obrigado por assistir, se cuidem e até a próxima!